Olha só que coisa mais linda esses detalhes dessa peça. Sério, eu tô completamente apaixonada. Isso porque vocês nem viram o barrado desse tecido. Ai, é nessas horas que eu penso como é bom poder costurar suas próprias roupas. Oi, aqui é a Gi. Bem-vindas a mais um vídeo de costura aqui no canal. No último vídeo eu te ensinei passo a passo como fazer a modelagem desse vestido lindo que eu tô usando. Inclusive, esse tecido maravilhoso é da minha loja de tecidos que você pode comprar caso você se apaixone também, tá? Eu sempre vou deixar as informações da loja, das redes sociais aqui na descrição. Eu sei que eu falo isso diversas vezes aqui no canal, mas eu tô apaixonada no nível por esse vestido. Eu não costumo usar muito preto, não gosto muito, mas eu me apaixonei. Eu acho que o tecido por si só já deixa o modelo muito bonito. Coloquei alguns aviamentos que vocês vão ver. A manguinha, gente, é a coisa mais fofa. Inclusive, a manguinha é forrada, tá? Esse babado lindo que eu fiz aqui, ó, que dá um charme todo especial. Eu espero muito que vocês aproveitem esse vídeo, vocês se inspirem para costurar suas próprias roupas. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, me conta aqui nos comentários, vamos conversar e não esquece de me seguir lá no Instagram. Inclusive, acabei de gravar um Reels bem lindo com esse vestido, então só quem me segue lá acaba vendo esse vídeo. E é isso, vamos lá assistir o vídeo. Bom, então aqui eu estou com a parte da frente e com a parte das costas. Antes de começar a costurar, eu passei carbono para marcar as sobrinhas de costura e também a marcação ali da manga e as pences. Eu vou deixar um vídeo para caso você queira aprender como eu faço aqui no canal. Então agora eu vou costurar a parte da frente, tá? Então, lembrando que a parte da frente tem duas pences que a gente precisa fechar primeiro. Então, vou fechar essas duas pences e já acomodo a parte de trás. Eu gosto de fazer tudo junto, tá? Mas você pode fazer uma costurinha por vez. E uma dica, caso você esteja usando seda parede como eu, usa esse tipo de alfinete, tá? Os outros alfinetes podem acabar machucando demais o tecido. Você pode usar essas prisilinhas também, que não é muito do meu agrado, mas fica a dica para vocês. Então, eu vou costurar primeiro as pences e depois já vou juntar as laterais da peça e também o ombro, já deixando o nosso corpinho praticamente pronto. Olha só, vai ficar desse jeito depois de costurado as pences, as laterais e os ombros. E eu decidi colocar aqui uma entretela de malha bem fininha só para dar uma estruturada, tá? Então, essa primeira peça que eu fiz vai ficar sendo o forro e para a parte principal do tecido principal eu vou cortar as peças antes de costurar em cima dessa entretela, tá? Você pode colocar em cima do tecido e cortar a rentezinha do mesmo jeitinho do desenho do molde. E aí depois eu vou passar com o ferro para juntar essa entretela com o meu tecido. A entretela de malha, ela tem um lado que é poroso, então fica fácil de identificar. Aqui então eu tô com o ferro, eu gosto de deixar alguns segundinhos em cima e ir mudando o ferro dessa forma. Inclusive, se você gostou da minha tábua de passar, eu já ensinei aqui no canal, é um projeto muito legal para você fazer para o seu ateliê. E olha só a diferença, ó, tá vendo como o tecido fica mais encorpado? Eu tô tentando mostrar aqui pra vocês a diferença, ó, de um com entretela e o outro que é o forro sem entretela. E agora eu vou montar esse corpinho do mesmo jeito que eu montei com a parte do forro. Vou fechar as pences e depois as laterais e os ombros. E no final do processo vai ficar desse jeito, a gente vai ter duas peças exatamente iguais, uma com entretela e outra sem, para ser o tecido principal e outra o forro. Agora, a gente vai trabalhar com as mangas. Como você viu no primeiro vídeo, eu vou fazer a manga forradinha para não ficar aparecendo esse lado esbranquiçado, tá? Então, eu vou colocar uma sobre a outra dessa forma e vou passar uma costurinha reta.
Depois de costurado, eu vou tirar um pouquinho desse excesso e você pode abrir e passar com o ferro para ficar bem certinho, tá? Ela vai ficar essa meia lua mesmo, que é a nossa manga, mas com os dois tecidinhos revestidos para assim ficar forradinha. E de volta com o molde, eu peguei ele só para marcar de novo aquela marcaçãozinha de onde eu devo franzir, tá? Isso é muito importante, por isso que é interessante deixar o molde pertinho de você. Então, antes de franzir, você vai dobrar dessa forma. E eu vou passar um leve alinhavo só para deixar as pontinhas todas juntas, para não ficar nada torto, tá? E é um alinhavo bem simples, não precisa dar nó para começar ou finalizar, é só para deixar essas duas peças um pouco mais juntas. E aí agora eu vou franzir nas marcações do molde. Eu vou passar 2 costurinhas de franzir no ponto maior da minha máquina. E aí eu vou franzir bem essas linhas e deixar concentrado bem no centro, bem no topo da manguinha. E eu fiz isso, óbvio, com as 2 peças. Nessa hora, eu aproveitei para experimentar e vi que eu precisaria fazer uma pence de ajuste, olha só. É uma pence bem pequenininha, mas que vai dar diferença. E aqui também já tinha costurado uma manga para ver se ela tinha ficado do meu agrado. E olha só como ficou fofa. Então, aqui eu tô fazendo ajuste, eu gosto de fazer pelo lado avesso. E aí, só passei uma costurinha, deu mais ou menos 1 centímetro, tá? E agora, para colocar a manga, é só colocar a partir da marcação que a gente fez no molde, tá? É só ir alfinetando toda ela para poder costurar. Depois de costurado, vai ficar dessa forma e depois eu venho mostrar pra vocês o acabamento, tá? Porque aí tá sem acabamento por enquanto. Vou deixar minha pecinha de lado pra gente trabalhar agora com a parte da saia. A saia, então, tem a parte da frente, que a gente vai colocar o babado de 1,5 ali embaixo, né? Então, eu vou franzir essa parte de baixo, vou passar 2 costuras de franzir na máquina para poder deixar esse babado com a mesma largura do que a minha parte da saia à frente. Aqui eu já franzi o suficiente, olha só, as 2 peças estão com as mesmas medidas. E agora eu vou colocar um sobre o outro, direito sobre direito, para passar uma costurinha reta. Lembrando que depois da costura reta, eu também passei uma costura na overlock, para dar acabamento, para deixar nada desfiando, tá bom? E aí eu vou fazer exatamente a mesma coisa com a parte costas. A diferença é que eu vou dividir o tecido ao meio, tá? Eu vou deixar uma costura no centro das costas por conta do zíper. Fiz a mesma coisa, agora eu vou colocar então a parte da frente, que é maior, e vou costurar as laterais para juntar essas 3 saias, tá? Então, eu vou costurar a lateral com lateral bem certinho, casando bem as costuras ali do começo do babado, passo uma costura reta e também overlock. Já aproveitei para passar overlock também na barra, nas laterais, para deixar tudo mais certinho e para não ficar desfiando também. E agora, então, eu volto com a minha parte de cima e eu já franzi ali a saia, tá? Mas antes de costurar, eu já vou preparar o forro, tá? Eu vou fazer exatamente a mesma coisa com a parte do forro. Eu vou passar 2 costuras de franzir na parte de cima e eu também já passei overlock, olha só, em todos os lados, para não ficar desfiando. Com as 2 partes franzidas, então, eu vou colocar o forro ali debaixo da minha saia, como ele vai ficar.
tá? Então, o direito da saia tá pra mim e o direito do forro também tá pra fora. E agora sim, eu vou alfinetar os dois juntos e vou passar uma costurinha à mão de alinhavo, tá? Só pra deixar as duas coisas juntas, pra não ficar trabalhando com duas saias. Eu gosto de fazer isso porque daí eu sigo como se fosse uma peça só. Eu acho que fica mais fácil, tá? E aí depois, agora sim, eu vou juntar a partezinha do corpinho, direito sobre direito, para poder costurar. Reparem que eu costuro um pouco, paro, vejo embaixo se o tecido não tá ficando empapuçado, se tá criando algum tipo de prega, tá? Então, vai com calma para o tecido não ficar embolado, até porque ele tá franzido. Então, ele tem que estar bem certinho ali, bem alinhadinho para ficar bonito. E aí, eu tinha esse aviamento dourado por aqui e eu decidi colocar ele bem na costura do babado, porque eu achei que com o desenho que tinha na barra do vestido ia combinar esse tom de dourado. Então foi simples, na máquina mesmo, eu fui colocando em cima da costura e passando uma costurinha, tá? Eu passei uma costurinha bem na beiradinha de baixo e em cima também e ficou muito bonito. Como eu gosto de enfeitar, agora eu peguei uma fitinha preta para criar duas linhas aqui na parte de cima do corpinho, mas assim, só para dar um charme a mais. Eu gosto muito disso, então eu peguei duas fitinhas e coloquei assim mais ou menos com um espaçamento de 7 centímetros e aí coloquei alguns alfinetezinhos. É interessante fazer isso antes de colocar o forro, tá? E aí aqui na parte da manga, olha só, eu descosturei só um pouquinho para conseguir introduzir ali a rendinha para ficar um acabamento mais bonito. Agora, antes da gente colocar o forro, eu decidi fazer um babadinho aqui no decote. Então, eu peguei um tecido de mais ou menos 10 centímetros por 1,5. Eu cortei uma tira grandona, tá? Não tem medida exata. E aí, vou fazer direto na máquina, olha só. Eu também coloquei entretela, tá? E aí, é muito simples, ó. Eu dobrei ao meio, passei com ferro e eu vou fazer essas preguinhas direto na máquina. Você pode fazer manualmente, colocando os alfinetes, ou até fazer com garfo direto na máquina, que dá certo também. Eu gosto de fazer desse jeito, porque as pregas ficam todas iguaizinhas, eu sinto que eu tenho um pouco mais de controle, tá? Mas a forma como você vai fazer, fique à vontade. Olha só, vai ficar um cordão desse jeito, eu passei 2 costuras para deixar bem certinho. Olha só, então não tem segredo, é legal no comecinho você deixar um espaço sem, tá? Lembra que depois vai ter o zíper, então pode ficar um pouco grosseiro. E aí eu vou colocar os alfinetes por toda a volta. Se precisar lá na frente, desmancha um pouco ou corta o excesso. Você pode passar uma costurinha na máquina já só para prender ele, ou fazer como eu gosto de fazer, passar uma costurinha à mão, tá? E depois venho com a parte do forro, fazendo um sanduíche. É importante que as pontinhas se casem, as costuras dos ombros também, e aí não tem segredo, é só ir na máquina e passar uma costurinha. E nessa parte dessa costura eu também gosto de fazer bem devagar. Eu costuro um pouco, vejo se o tecido não tá criando pregas ou tá ficando com algum excesso embaixo, e dessa forma eu tenho certeza de que a costura vai ficar 100%.
Antes de desvirar, eu tô cortando, fazendo piques, para que não fique excesso ou fique muito grosseiro. E aí depois eu vou desvirar. Olha só como fica lindo esse acabamento. Eu vou passar um pesponto de fora a fora para acomodar melhor, para que essa golinha fique mais durinha, voltadinha para cima. E lembra das mangas? Olha só, eu vou agora fazer o acabamento. Eu já fiz em uma, que é com viés, olha como fica lindo, bem limpinho, ó, tudo certinho. E eu vou fazer a outra com vocês agora. Como a gente uniu o tecido do forro e o principal pelo decote, as laterais, elas estão livres, né? Então, o que eu fiz primeiro é juntar os dois tecidos para poder juntar as duas cavas. Mesma coisa que eu fiz com o forro, para que os dois tecidos fiquem um só. Então, vocês conseguem ver a linha amarela, que eu só alinhavei para deixar tudo uma coisa só, tá? E agora, eu vou fazer esse acabamento com viés. Eu cortei uma tira do próprio tecido, mas você pode usar um viés pronto também, um preto, ficaria bom nesse caso. E aí é bem fácil, tá? Não precisa ter medo de viés. Eu vou só dobrar a pontinha, é importante lembrar de fazer essa dobrinha no começo. E aí é só seguir alfinetando pela cava, bem rentezinha, até chegar do outro lado. Corto o excesso, deixo o tecido passar um pouco, tá? Ali da dobrinha. E passo uma costurinha na máquina. E aí depois é só fazer uma voltinha, dobrar uma vez para dentro e mais uma vez. E aí você pode passar sim uma costura na máquina, mas eu não gosto muito. Eu gosto de fazer à mão, com pontinhos invisíveis, dá um pouco de trabalho, mas eu prefiro, que eu acho que fica mais limpo, tá? Então faça do jeito que você achar melhor. Aqui já tá todo costurado, mas essa partezinha de baixo da cava, você pode dobrar para dentro dessa forma, tá vendo? E passar uma costura. Começa do finalzinho da manga, passa uma costurinha e termina do outro lado, como eu fiz desse lado aqui, olha só. E aí o acabamento fica viradinho para dentro. E para finalizar a manga, eu vou fazer um pesponto, mas eu vou usar essa rendinha, que eu acho que vai conversar com a renda que eu já coloquei. E eu achei que ficou muito fofinha. Olha só que lindo! Agora, então, basta a gente fechar a parte das costas e colocar o zíper. Aqui eu vou usar um zíper de 60 centímetros, então eu vou medir até onde ele vai e vou colocar um alfinete, porque esse alfinete quer dizer que dali para baixo eu vou fechar com uma costura reta. Tem gente que gosta de colocar o zíper com a peça aberta e depois fechar, mas eu gosto de fechar primeiro e colocar o zíper na parte que ficou aberta, tá? Então, eu vou fechar o tecido principal com o tecido principal e o forro com o tecido do forro, tá? Por isso que eu gosto de colocar esse alfinete para saber exatamente a partir da onde que eu vou costurar. E eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu ensino passo a passo como eu coloco o zíper invisível e como eu faço o acabamento também de toda a parte interna, já que a peça é forrada. Então eu vou deixar esse vídeo para vocês na descrição, para esse vídeo não ficar muito longo. E olha só como ficou lindo, ó, a costura se encontrando direitinho na cintura, bem invisível. Vou abrir para vocês verem como que fica dentro. Olha só que delícia de ver uma peça bem acabada desse jeito, né? E é isso. Para finalizar, eu também coloquei uma rendinha na barra do vestido e tá pronto. Vamos ver como que ficou esse vestido no corpo?